Boa noite. Boa noite. Que Seja moça bem-vindo. apressada. Já tava chegando aqui. Aí, quer dar Eita, boa noite? ó, Assim, de verdade. Então vai lá, então. Depois. Tá, depois a mamãe vem. Tá, Olha o que eu fiz. olha que legal, um É um gatinho. gato com roupa do MM. então vai lá. Gente, então é isso. Esse aí é o Cristiano. Cristiano, antes da gente começar, a gente podia clicar no aviãozinho que mandar pro pessoal, porque o povo esquece. Ah, sim, vamos lá. Vamos Vamos esperar lá, aqui. porque E, é importante lembrar o pessoal. claro, tô enviando Ainda aqui. mais esse assunto, né? Um assunto tão interessante. Sim, sim. Eu conheço muito pouco sobre. Hoje eu vou aprender mais. É, na É, verdade, assim, é de curiosidade. O que eu sei é de curiosa, que eu na verdade, andei. esse é um conhecimento assim que, se a gente for aprofundar, a gente percebe que já nasceu com a gente, sabe? Os É, arquétipos, né? né? É verdade. Tô mandando para a turma aqui, selecionando todo mundo. Vamos lá. Então, Cristiano, a gente pode Ah, começar, né? Você se apresenta aí para o pessoal claro. que não te conhece. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, o que que você faz, né? E aí depois a gente entra no assunto. Eu não vou estar te olhando, não, mas eu vou estar te ouvindo, porque enquanto isso eu vou compartilhar aqui nos grupos, no meu WhatsApp, tá? Já faz tanta live que já tá profissional, né? Mas, Já sente vai, a alguma gente costuma, diferença. né? Mas vamos lá, que a gente. Eu tô acabando aqui de. Eu acho que tá bom, né? Vamos mandar para essa galera aqui somente. Aí a gente já dá início aqui. Bom, eu sou o Cristiano Moreira, da Dinamis Treinamentos. Aí coloquei até a camisa para identificar melhor. E eu trabalho estruturando, né, as coisas, no sentido assim, os sistemas, as pessoas. Vamos falar de arquétipos hoje, vai ser uma coisa muito prazerosa também para mim, porque faz parte do meu trabalho, né? Eu dou treinamentos, mentorias, palestras, mas o meu trabalho por trás de tudo isso é a estruturação das coisas, né? Dos sistemas, de como que as coisas funcionam. O PNL é essa arte do como, né? E aí a gente entende, modela e influencia a partir disso. É entender, modelar e influenciar, né? A gente tem até os níveis, né, que a gente dá treinamento disso. Practitioner, o Master e o Trainer. Então, através desse entender, modelar, influenciar, a gente consegue mudar as estruturas das coisas, né? Porque muitas vezes a gente tem que, não adianta a gente mudar o conteúdo. A gente tem duas coisas na vida que a gente precisa trabalhar: o conteúdo e a estrutura, ou seja, o que a gente fala e como a gente fala. Uhum. Então, quando a gente está falando de arquétipos, a gente está falando da estrutura, do como. Como eu vou me expressar, como essa potência que eu sou se expressa. E a gente tem um nomezinho mais popular disso que a gente chama de identidade, mas a gente vai aprender hoje que isso é um tanto mais fluido do que a gente pensa. Se expressar, né? Saber se expressar é extremamente importante, né? Em qualquer área da vida, em qualquer relacionamento que a gente tiver, seja com a família, seja no trabalho, é extremamente importante, né? Sim. E saber se posicionar também, porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de se posicionar. E eu acredito que lá no fundo é um medo da rejeição, né? De não agradar. Então, né, quantas vezes a gente acaba deixando de ser nós mesmos, né? Para encarar um personagem para poder agradar, né? E aí eu já entro com a primeira pergunta, né? Uhum. O que que diferencia um arquétipo de um personagem? Então, o arquétipo, até a própria palavra diz, arquetipo, né? Então, é um tipo universal. Por exemplo, um arquétipo, mãe, né? Minha amiga Nath acabou de entrar aí, né? Deu boa noite, né? E ela é mãe. Hoje à tarde a gente estava se falando aí, enquanto ela tá falando, igual a sua filha entrou aí na live aí, o filho dela falando, e tudo, quer dizer, mãe, né? Mãe é um arquétipo. Se você vai em qualquer lugar do mundo, né, e usa essa expressão mãe, claro, cada um na sua língua, e você tem uma ideia universal sobre isso. Então, Sim, arquétipos são ideias universais, personificadas muitas vezes. Às vezes não, por exemplo, o conhecimento. Quando a gente, isso na PNL é transformar um verbo em substantivo, a gente chama de nominalização. Então, por exemplo, o conhecimento, na verdade, é um processo, né? Conhecer é um verbo. E aí, quando a gente fala o conhecimento, a gente está transformando no substantivo, vira um arquétipo. Então, arquétipos não são personagens. Personagens vêm dos arquétipos, né? Então, assim, na narratologia, que é a ciência da narrativa, né, se usa muitos arquétipos para criar personagens. Mas os arquétipos são uma coisa maior que isso, são universais. entendi. O Cristiano, quais os Ah, erros que a gente pode cometer quando a gente vai escolher um arquétipo? Em que a gente tem que prestar atenção? Existem critérios para a gente poder escolher um arquétipo? Eu acho que podia começar do começo, né? Falando o que são arquétipos. Não, você já bom, falou aí, mas assim, para que sim, eles servem, né? mas vamos lá, tem É. muitas origens os arquétipos. Por exemplo, a primeira coisa que
que a gente tem assim sobre arquétipos na linha do tempo, na história, né, nossa como seres humanos, são os xamãs, né, o xamanismo mesmo. Né, eles usavam os arquétipos dos animais, os totens, né, justamente para trazer aquela força, vigor, velocidade, né? Então nós, como seres humanos, a gente ficava olhando ali os animais, né? A gente assim, né? A humanidade nas tribos há 10 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, e falava assim, uau, essa onça ela é veloz, entendeu? Esse leão é forte, corajoso. E a gente querendo pegar um pouco dessa força, né, desse arquétipo, então, desses animais, foi criando ali os totens, né, que são ali as imagens dos animais como forças para si. Ali surgiu, no xamanismo mesmo, surgiu a questão dos arquétipos, né? Se a gente for traduzir hoje para minha área, né, e aí no meio disso a gente pode falar também do Jung, né, a psicologia junguiana que trabalha muito os arquétipos, trabalha o inconsciente coletivo, e dentro desse inconsciente coletivo tem o quê? Os arquétipos, esses tipos universais que são símbolos de forças da nossa potência como ser humano. Nós, seres humanos, somos uma potência que se expressa através de canais, que se expressa através de uma identidade. Essa identidade vem através dos arquétipos. Então, assim, os arquétipos são como se fosse uma forma, você extrai dessa forma uma identidade para você e expressa o seu potencial nela. Acontece que, assim, se você tem por exemplo, um copinho d'água, né? E joga ali o líquido, um copinho d'água, eu digo assim, um copo, né? Igual o copo americano, e joga o líquido ali, vamos colocar assim, um líquido valioso ali, ele vai tomar o formato daquele copinho. Se você pegar uma taça linda, maravilhosa e jogar esse mesmo líquido, ele vai tomar a forma daquela taça. E assim são os arquétipos. Então, às vezes, a sua questão não é sobre você, é sobre o arquétipo, a identidade que você cria, sabe, em você. Às vezes você se expressa de uma maneira que não condiz com o seu potencial. E é isso que está te fazendo infeliz. Entendeu? Você está insatisfeita porque, tipo assim, no fundo você está assim, eu tenho mais para me expressar, mas eu estou me expressando através de um arquétipo, assim, às vezes tão caído, tão xoxo e que não condiz com o meu potencial. Entendeu? Então Eu aqui eu já acho que respondi o muita que e gente por quê, passa né? por isso, né? Sim, Muita gente. esse é o gap das vendas, por exemplo. E se a gente for olhar muito os vários elementos em vendas, o maior problema, às vezes as pessoas acham que é sobre o mercado. Como é que eu vou ser aceito pelo mercado? Como é que eu vou ser assimilado pelo mercado? O mercado assimila qualquer solução que ele esteja demandando ali no momento. Mas saber expressar como você vai solucionar algo que o mercado está demandando, e ele sempre está demandando, isso vem dos arquétipos, isso vem da forma como você se expressa. Daí a importância de você entender qual o arquétipo que você está expressando e ajustar ele. Porque os arquétipos não são fixos, eles são fluidos. Eles são como uma roupa. E a roupa não é igual à pele. Entendeu? Então, e aqui entra muitas polêmicas, tá? Muitas polêmicas que aí vamos guardar elas talvez na sua frente ou outro momento. Mas só dizendo, a sua identidade é fluida. Uma vez uma pessoa quis entrar no céu e o anjo falou com ela: é só você me falar quem é você. E aí a pessoa diz assim: eu sou a Maria. Eu falei, não, não estou perguntando o seu nome, estou perguntando quem é você. Ela, eu sou uma mãe, então não estou perguntando se você tem filhos, estou perguntando quem é você. Eu sou médica, eu não estou perguntando qual é a sua profissão, estou perguntando quem é você. E Não. já dá para notar que ela ficou ali na porta, e qualquer um que está assistindo essa live também vai ficar na porta do céu, sem entrar, porque é uma coisa que se você tentar responder pelos arquétipos, ou pela expressão que você usa, que você acha que você é isso, você não vai entrar no paraíso dessa forma, entendeu? Nós somos potência. E como a gente se expressa, a gente precisa adequar e é completamente fluido. Tá. Então, vamos lá. Eu quero escolher um arquétipo. Então, eu vou escolher baseado na situação que eu quero resolver. Porque, igual Uhum. você falou, eu posso ir trocando de arquétipos. Então, vou fazer várias perguntas aqui, mas aí depois você compila tudo numa resposta só. Então, primeiro, eu vou olhar para a minha situação que eu quero resolver e vou mais ou menos ver ali para eu entender qual arquétipo que eu quero. Então, o que eu tenho que olhar para eu escolher um ou outro? Porque eles têm lado sombra e lado luz. Sim, a gente pode falar sobre isso. Então eu tenho que tomar cuidado também, porque às vezes eu quero potencializar uma coisa e o lado sombra acaba falando mais alto e o meu tiro vai no pé, né? Depois que eu escolhi o arquétipo, que eu comecei a modelar ele, quanto tempo no mínimo, eu preciso ficar com ele para eu saber que ele teve tempo de fazer um efeito ou alguma coisa assim? Existe isso? Não. Então Não vamos tem. lá. Agora a gente está falando sobre, vamos dizer assim, a alquimia dos arquétipos, né? Como é que eu manobro isso, eu manipulo, controlo isso, né? Antes da gente falar sobre controle, a gente tem que falar do que a gente não tem noção sobre os arquétipos, que é justamente assim, a gente já tem os arquétipos. Esses arquétipos são determinados muitas vezes pela sua genética, pelo meio que você foi criado e as escolhas que você foi fazendo na vida. Então, assim, todos nós já temos arquétipos. Aí vai entrar nas ferramentas que eu já trabalho, por exemplo, o Enneagrama, né, que você conhece, e a PNL. Não, não conheço. Ah, não, não conhece?
Ótimo. Então você vai conhecer. Em junho começamos uma turma. Não conheço, você Em acredita? junho, em junho começamos uma turma nova. Pois é. E já vou fazer uma coisa boa aqui, ó. Quem está assistindo a live da Marina comigo, já pode me procurar depois que já vai ter super mega desconto. Pronto, vou fazer. Olha, isso é bom. Então é isso aí. Então, assim, o Enneagrama ele trabalha com 9 arquétipos universais. É como se fossem as potências do nosso ser que a gente pode expressar através daquele arquétipo. Então, assim, são 9 esferas no círculo e as setas dentro mostram a correlação dessas potências, né, no sentido luz e sombra. Olha só, o mapa do Enneagrama mostra os arquétipos, a potência, os arquétipos e as luzes e as sombras. Entendeu? Então, assim, as luzes e as sombras são quando o arquétipo domina a pessoa, e não a pessoa domina o arquétipo. Entendeu? Então, quando o arquétipo domina você, como assim ele vai dominar você? Ele é um ser próprio? Aí eu não vou entrar nesses detalhes. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Mas vamos supor que ele seja uma programação, que aí eu vou falar da PNL, que a PNL a gente trata de uma programação. Ele é uma programação, e como é uma programação, ele igual uma IA, né? A gente tem a IA hoje em dia aí, ele segue um caminho, que não necessariamente é o caminho que você, pessoa, consciência, está determinando para você. E aí, essa programação que vai de encontro, ou seja, contrário ao caminho que de repente você determina e a programação está indo para o outro lado, gera o que a gente chama de autossabotagem. Então, autossabotagem é quando o arquétipo está no controle e descontrolado ao mesmo tempo. Entendeu? Seguindo uma programação própria que, no contexto que a pessoa está, isso é ruim, é nocivo. Então, Não favorece. eu tenho um arquétipo ali, o tipo 7 do Enneagrama é um arquétipo ligado a prazer e diversão. A programação dele é buscar prazer. E, claro, quanto mais imediato, melhor. Entendeu? Agora, você pega esse arquétipo dominando uma pessoa, né, uma identidade dessa dominando alguém, e essa pessoa desenfreada, comendo igual maluco, bebendo, vivendo a vida, aquela coisa toda, você vai ver uma pessoa cheia de vícios por aí, vivendo, entendeu? Então, esse é o descontrole do arquétipo. Esse vai ser a sombra do arquétipo, entendeu? Entendi. E outra coisa também, a sombra ela funciona diante do estresse. Então, diante do estresse, é como que aquela programação entra em pane, entendeu? Aquela programação não começa a funcionar direito. Então, o sujeito é a programação do prazer, beleza. Só que ele começa não tendo prazer. Como? O sofrimento da vida vem de encontro a ele. E aí aquilo começa a desestabilizar a programação. Então, a programação sobrecarrega, ou seja, se estressa, a pessoa se estressa. E aí vai vir um outro arquétipo, que no caso do 7, a ligação lá vai ser com o tipo 1, né? Que é um tipo perfeccionista, que no seu pior, assim, no seu exacerbamento, né, vai ser um tipo muito cri-cri, muito exigente, muito julgador. Então, o 7, que é tão ligado ao prazer, vai começar a pegar características desse julgador e vai se tornar uma pessoa muito chata, entendeu? Muito, vamos dizer assim, autodestrutiva, porque vai começar a se criticar também. Então, é Nossa. ali que mora todo o processo de sombra, né? O Jung, lógico que ele vai para um outro caminho mais filosófico ali dentro da psicanálise dele analítica, né? Da psicologia analítica, mas assim, no final acaba no mesmo lugar, entendeu? É a sombra da pessoa sabotando ela. Ai, nossa senhora. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Você falou que nós temos potenciais dentro de nós, né? Uhum, sim. É, eu posso, por exemplo, porque eu não vou ter todos os arquétipos, o potencial de todos eles em mim. Aí que tá. Você tem toda a informação da internet com você? Não. Tem. Como? Através da rede, através da própria rede. Ah, mas Então, eu não acesso. não, você pode acessar. Eu posso acessar, tá? Você vai falar com a IA, ou então com o Google da IA, sei lá, e tudo, e vai falar assim, eu quero saber sobre isso, se é assim. Ela vai lá e vai trazer para você, não vai? Ah, sim, sim. Vai criar, aumentar. Isso é uma coisa que já tem dentro de nós. O que a IA faz, que a gente acha extraordinário, não chega nem perto do que esse computador quântico aqui faz. Entendeu? Então, assim, O problema é que a e gente aí, não sabe operar ele, né? não sabe lidar com ele. Aí entra a PNL. A PNL te dá muitas pistas para te ajudar com isso. Né? Então, assim, para a PNL, tudo isso a gente chama de mapa. É uma programação que tem na nossa mente. É um mapa. Né? Igual as IAs têm as suas programações, os seus mapas de funcionamento, você também tem um. E aí, como é mutável isso, assim como para a IA é mutável, né? Pode ser reprogramado, nós também podemos fazer isso com a nossa mente. Né? Nós podemos também acessar isso na nossa mente. Né? E aí, então, isso leva treinamento, leva um refinamento do que a gente faz. Então, você ainda não acessou um arquétipo de prosperidade, por exemplo. Você ainda não acessou esse arquétipo, mas você tem ele com você. Está aí. Está completamente aí. Entendeu? E aí é uma questão de você reconfigurar o seu mapa. Mas o que a gente faz? A gente olha mais para o território. Então, a PNL, a porta de entrada para você entrar na PNL é essa frase: o mapa não é o território, ou seja, a percepção não é igual à realidade. Tudo começa aí.
Por exemplo, estou aqui conversando com você, mas tanto eu quanto você, a gente não está interagindo com nós mesmos. A gente está interagindo com a ideia que nós, o arquétipo que nós temos da pessoa dentro da nossa cabeça. Entendeu? Sim. E isso é muito louco quando alguém descobre isso. Essa semana eu falei isso com uma pessoa, falei, nossa, isso é muito louco. Então, peraí, você não é real? Eu falei assim, como você convive comigo, não. Entendeu? Não é a realidade. Como você É, me porque se você pedir fala quem é o Cristiano. Cada pessoa vai falar uma coisa, baseado na visão que ela tem, né? Exato, exato. Isso é o quê? É o arquétipo que ela tem de mim na cabeça dela, que ela montou. É o avatar, o bonequinho que ela montou na cabeça dela a meu respeito. Uns vai ter chifre em rabo, outros vai ter auréola. Entendeu? Igual antigamente, né? Pegava ali aqueles fotos políticos e ficava desenhando, né? Hoje santinho virou santinho mesmo, né? Tem gente que, né, santifica os políticos. Mas assim, é isso. Antigamente a gente fazia esses bonequinhos assim, né? Essas sabotagens assim nas pinturas, a gente tem isso na cabeça da gente com os outros. Entendeu? A gente configura as pessoas da maneira como a gente acha que eles são, não como eles são de verdade. O mapa não é igual, não é o território. Eu não sei quem que fala assim, que o que eu vejo no outro tá dentro de mim, né? Com Que são certeza, espelhos, né? com Tipo, certeza. falar, você é uma pessoa muito boa. Não, é porque eu tenho essa, né? A gente vê com a nossa lente com o que a gente tem dentro, né? Sim, é baseado no que eu falei agora, sim, exatamente isso. Baseado na Bíblia, por exemplo, tudo que a gente está falando tem uma ressonância muito legal com a Bíblia. Tá, a gente podia estar falando da Torá, a gente podia estar falando ao Corão, mas como eu sou cristão, a gente, né, a nossa cultura cristã, o acesso mais fácil à Bíblia. Mas, por exemplo, isso é sabedoria oriental. Mas quando Jesus fala o que não é o que, que entra que contamina, mas é o que sai que contamina, olha só, é justamente isso, né? Toda contaminação vem de dentro de nós. Quando você fala, quando você pensa, quando você se expressa, quando você acessa um arquétipo negativo, tóxico, né, na maneira assim de enxergar aí essas potências que elas servem para o bem e para o mal, você está se contaminando. Então não é o que vem de fora, e sim o que sai de dentro que contamina o homem. Isso está na Bíblia. Entendeu? O Buda também, se quiser, não quero a Bíblia, eu não gosto. O Buda também. A gente brinca que o Buda foi o primeiro PNLista da história. Mas é isso, assim, os arquétipos na PNL, eles funcionam como uma organização interna das programações. Entendeu? Eles são uma forma de você organizar o quê? Os estados emocionais, as crenças, as camadas que a gente vai criando. Na neurosemântica a gente chama de meta-estados, né? E que governam as nossas experiências de vida, entendeu? Nossas experiências são governadas pelos arquétipos, com certeza. E, no caso, a gente pode escolher modelar mais de uma vez, ou, tipo assim, quanto mais arquétipos eu escolher modelar de uma vez, menor a força dele vai ser sobre mim, do que se eu modelar um só por vez. Então, igual eu falei, né, anteriormente. Primeiro é importante você perceber quais os arquétipos que já estão em você administrando a sua vida. No Enneagrama, a gente faz todo esse trabalho de autoconhecimento. Então, o trabalho de autoconhecimento no Enneagrama não é sobre quem a pessoa é sobre quem a pessoa não é e acha que é. Que é justamente pegar esses arquétipos e estar vivendo com eles. E isso vai ficar pela vida toda porque é uma programação que vem desde a infância. Entendeu? Você aprendeu a sobreviver assim, aprendeu a ser como é. Você vai poder modificá-lo, influenciá-lo muito. Mas é importante você entender a base, né? O que está já coordenando e ordenando a sua vida. Entendeu? A segunda coisa é se eu entendo, eu posso modelar isso. Como é que é a modelagem? É ver como é que isso funciona. Então, no Enneagrama, a gente entende qual arquétipo. Na PNL, a gente vê como ele funciona. E, a partir disso, a gente influencia ele, né, criando novas camadas, entendeu? Então, isso a gente faz com a minha terceira ferramenta, que é a neurosemântica, que é justamente uma ferramenta de modelagem, de estruturação das coisas. Então, eu começo, então, a modelar o arquétipo que eu já estou, que eu já tenho, né, de maneira que ele me favoreça, que ele me sirva e não eu sirva ele. Esse é o processo. Ai, gente, olha só. É fácil? Quando, Não. Muito difícil. não, olha só, quando eu conto isso, quando eu fiz a minha formação do método causa raiz, a professora chama a gente de águia. Ficou assim, Arquétipo. águia. Você quer ser águia ou quer ser galinha? Galinha cisca para trás. A águia, ela tem uma visão mais ampla, aquela coisa, ai, águia, águia, águia. E aí ela só chama a gente, as minhas águias, isso, aquilo, né? Aí quando eu comecei a ler um pouquinho a respeito de arquétipo, porque assim, o que eu te falei, o que eu sei é só um pontinho ali de curiosidade que eu tive. Aí eu tava lendo a respeito da águia, o lado luz e o lado sombra. E o lado sombra? A águia é um animal que vive sozinho. E aí Uhum. eu tava falando lá, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os arquétipos que a gente traz, porque por isso que eu te perguntei isso, né? Porque pode ser que o lado sombra esteja mais te prejudicando do que o lado luz dele te potencializando, entendeu? Uhum. Isso foi o que eu vi lá também, não sei, né, se eu sei que eu fiquei incomodada, que eu falei, gente, a águia fica sozinha, eu não quero ficar sozinha mesmo. Eu falei, para de me chamar de águia, não sou águia, pronto. Mas não é assim que funciona, né? Então, você tem que se servir do arquétipo e não deixar o arquétipo dominar você, que é o que você colocou. Isso não é muito fácil, existe treino, entendeu?
Exige treino para acessar ele e direcionar ele. Normalmente o treino envolve Pra tu talvez ver. uma repetição. É aí onde as religiões ajudam muito, por exemplo, uma pessoa devota, né? Uma pessoa devota ali que reza todo dia para um santo, ou admira alguém, tu te tornas aquele que contempla, é uma frase do Exupéry no Pequeno Príncipe que Depois eu vejo. tem a ver com você Deixa eu cantar. absorver pela observação o que a pessoa está contemplando, o arquétipo que a pessoa está contemplando, entendeu? Então, assim, essa prática, né, de você, por exemplo, se eu observo pessoas que são bem-sucedidas, né, e esse arquétipo de ser bem-sucedido vai aos poucos ali entrando em mim de alguma maneira, né, pela repetição, por várias práticas assim, isso vai me tornando parecido com essas pessoas. Até cachorro, isso aí funciona. Você vai ver um dono que tem não sei quantos anos aquele cachorro, você vai ver até os dois são meio parecidos. Marido e mulher, que são 20, É, 30 anos, coisa de raridade, né? Tem um negócio assim. Mas você vai ver que eles são parecidos, o rosto. Então, psicomorfologicamente, a pessoa vai se remodelando. Imagina as sinapses do cérebro, como é que também elas vão se modelando. Então, isso é muito legal, muito interessante a gente observar. Se você contempla algo positivo na sua vida, isso vai te influenciar no arquétipo, né? Outro dia, você está falando aí, né? Voltando um pouquinho aqui, a gente estava falando do que tem dentro, né? A forma como a gente encara as coisas. Eu acho que até mesmo a forma que vai influenciar da gente escolher ali o arquétipo que a gente quer modelar. Eu estava outro dia conversando com o pessoal, aí um colega nosso está entrando num trabalho novo, aí, ai, nossa, é tão difícil, né? Você iniciar numa empresa que você não conhece ninguém e tudo. Aí eu logo pensei, quer dizer, eu trouxe a dificuldade baseado na minha experiência. Ah, Uhum. você conhecer, saber como é que funciona, como é que tem que ser feito as coisas, porque no início a gente fica um pouco devagar, até que você vai pegando o jeito ali e vai tendo agilidade. Eu levei para esse lado. Aí, antes de eu falar isso, aí a minha amiga do lado virou e falou assim: nossa, é muito complicado, né? Até você saber em quem que você pode confiar ali dentro, quem que você não Uhum. pode, quem que é traíra e quem que não é. Olha, isso nunca passou pela minha cabeça de estar num lugar e pensar quem que tá ali que é traíra. Então, quer dizer, olha o que que ela carrega dentro dela, de visão, né? A Uhum. preocupação dela é totalmente diferente. Então, assim, eu penso que, suponhamos que nós duas estivéssemos com a mesma dificuldade, dificilmente a gente escolheria o mesmo arquétipo para resolver. Você entendeu É, o que eu estou falando? Porque a gente tem mais de um arquétipo para resolver uma mesma situação, ou então, não. a questão toda é que essas visões que a gente tem de mundo, você, ela, eu, qualquer pessoa, já vem de um arquétipo. Você, você não é você. Você está se expressando com um arquétipo, entendeu? E aí, assim, o que você está vendo é através desse arquétipo. E ela está vendo outra coisa porque é outro arquétipo. Então não é sobre você escolher um arquétipo para ver. É sobre você já perceber o arquétipo que você está usando para ver aquilo. E aí sim você escolhe outro. Por exemplo, se eu quisesse ver de outra maneira, como é que seria? Né? E aí tem uma questão muito legal na PNL, né? E na modelagem de sabedoria, que é o curso que a gente vai ter sábado aí, o módulo de sabedoria, que é você ver diversos pontos de vista. Tipo assim, eu estou vendo do meu ponto de vista. Mas e se eu visse do ponto de vista dela, como é que seria? Se eu visse do ponto de vista do outro, como é que seria? Se um mestre estivesse aqui agora, o que que ele veria? Então, isso é o prático de você acessar arquétipo, você se colocar em outras posições sem ser a sua. Porque Tem a até sua uma não é charge, arquétipo. assim, um cara de frente, o outro de cá, aí ele, 6, aí o outro, 9, ele no 6, 9. Então, Esse da percepção, entendeu? Então, é, aí é o exemplo de como as pessoas criam confusão, esse que você está falando. E o exemplo de como que as pessoas podem enxergar melhor as coisas é esse, a pessoa estar, a mesma pessoa está em diversas posições diferentes de uma determinada situação. Isso é, vamos dizer assim, a cabeça de alguém que tem sabedoria. Sabedoria é sobre tomar decisões. Inteligência é sobre resolver problemas. Então, as pessoas sábias tomam então peraí, decisão, sabedoria. Eu gostei disso, Sampaio. Sabedoria é tomar tomar decisão. decisões. Isso. Então você vai ter pessoas que são inteligentes, mas não necessariamente são sábias, entendeu? Inteligência resolve problemas. Olha. Então, assim, É. é uma coisa diferente da outra, entendeu? E aí você, então, se você quer tomar boas decisões, você precisa do arquétipo do sábio. Se você quer resolver problemas, você tem que pegar um outro arquétipo, entendeu? O arquétipo do visionário, por exemplo, entendeu? Ou do mago, que transforma as coisas. Se você quer fazer as coisas acontecerem, ou vencer alguma coisa, precisa do arquétipo do guerreiro. Entendeu? Então você tem os arquétipos. Se você quer ser uma pessoa que promove a cura das pessoas, você tem que pegar o arquétipo do curador. Então, por exemplo, eu trabalho nos treinamentos com 4 arquétipos, nos treinamentos PNS. O mago, o guerreiro, o sábio e o curador. E aí cada um deles está remetendo a uma potência do ser humano, uma função do ser humano. Né? Mente, que é o sábio, emoção, o curador, guerreiro é a prática, a víscera, o visceral,
né? E o mago intuitivo, entendeu? Então, esses 4 arquétipos já é um bom começo para você ir para diversas posições e perceber como é que você pode decidir e também resolver um problema. Estou dando uma aplicação prática de como usar os Pois arquétipos. é, você está falando aí do arquétipo do guerreiro, me incomoda esse nome, arquétipo do guerreiro. Sim, porque você criou algum conceito negativo a respeito desse arquétipo. Então, É, muitas pessoas fazem isso. Nós somos seres tão extraordinários que a gente cria treta com conceito. Olha só. A gente cria eu treta olho com assim e conceito. falo, não, não quero, eu não quero, não quero ser E, guerreira, não. e aí entra a sabedoria. E aí entra a sabedoria de ver por outros pontos de vista. O seu ponto de vista é esse. Guerreiro não é uma coisa legal. Mas e se eu visse guerreiro como uma coisa boa, como é que seria? Hum. E aqui começa você a rodar por outras posições sem ser a que você está hoje. Entendeu? Essa é a beleza de você ter sabedoria. Você ir por várias posições sem ser essa de ver uma coisa de uma maneira. Porque olha só, talvez muito potencial seu não está sendo utilizado porque a palavra guerreiro você criou um preconceito com ela. Então tem algo sendo perdido aí. E normalmente está Olha ligado só, à prática, ao que fazer, ou como fazer as coisas. Entendeu? Guerreiro tem presença, confiança, resiliência. Entende? Falo guerreiro, mas você pode falar de guerreira também. A Mulher Maravilha é um arquétipo desse. Os super-heróis são arquétipos. Entendeu? não gosto também. É porque eles remetem ao circo, né? Por isso que eles são fantasiados. Eles são da época do circo. E o que é o circo? O circo Mãe, é uma escola de habilidade. Agora não. 4 ou 5? Eu Cara que conta abriu o fone e acabou. cada um. Você Eu tenho um cara que é malabarista, tem um cara que Por é favor. mágico, rapidinho faz umas mãos. tem um cara que é palhaço. Então, eu Olha só, vou todos esses arquétipos dentro do circo, e o circo é, vamos dizer assim, uma academia de habilidades. No futuro, depois do circo, o que foi surgindo? As próprias academias, ou, vamos dizer assim, as universidades, que também são escolas de competência e habilidades, mais intelectuais, acadêmicas, entendeu? Então você tem ali um arcabouço de habilidades em cada arquétipo. E se você, por exemplo, vou deixar de acessar esse porque eu aprendi que ele não é muito simpático. E o próprio fato dele não ser simpático para você é parte do seu arquétipo. Entendeu? O arquétipo que hoje está com você te ajuda a não simpatizar muito com o outro arquétipo. Aí gera Ai, meu Deus do céu. É legal isso. Tem muito assunto sobre isso. É. Tem uma moça que eu sigo, ela já até fez live comigo, a Tá Campos, não sei se você conhece, ela é do Access. Ela fala muito disso, ela fala, gente, e se a gente pudesse não excluir nada e incluir tudo? E se Sim, a gente pudesse não ter julgamento de nada e aceitar tudo, e que tudo seja contribuição na nossa vida? Ela tem umas reflexões assim que você acaba a live dela até amando a dor, sabe? Do jeito que ela coloca o negócio. E às vezes é isso mesmo, né? Parar de. Porque quanto mais a gente rejeita algo, mais aquilo se torna forte em nós, né? sim. Tudo que resiste. Então, o caroço da menina tá desse tamanho. uhum. Isso, sabe? E olha, Tá vendo? olha a ironia da coisa. Quando você, por exemplo, resiste a um arquétipo, como por exemplo o do guerreiro, sabe o que você está fazendo? Guerreando. Olha que ironia. Então eu não gosto desse arquétipo, eu estou fazendo justamente o que ele faz, guerrear. Olha que coisa interessante. Então, Nossa, os arquétipos gente. têm uma ironia por trás deles, assim, né? Desse tipo. Ai, Jesus. Não era o que você estava esperando, né? Não. Putz, Pois é, eu vou ter que editar lá, estudar mais a respeito disso, porque, vai ter que nossa, editar falar em lá guerreiro depois. e Mulher Maravilha, eu tenho pavor. Mas ela é uma guerreira. Aí, Aí, não já, gosto. já ela não tem. Ela vê o arquétipo de uma forma muito positiva. Aí, ó. Ela é. Porque ela é de uma geração que aprendeu Ela com é. guerreiras do K-pop. Ó. Ai, outro dia eu tava levando ela na escola, tava querendo armar chuva, isso, aquilo, e eu naquela correria, peguei ela nas costas e fui ela. Falou, ai, mamãe, você é minha heroína. Ai, gente, eu não sei se eu tomei isso como um elogio, ou Então, porque assim, aí eu já levo para outro lado, né? então, aí é sobre investigar o que o teu Eu queria que ela lá na frente fizesse isso, tivesse que fazer isso, entendeu? Ela é guerreira. Você tá entendendo? Ela é guerreira. Você entendeu? Guerreira sem golpe. Então é a visão mesmo, né, que a gente tem. então, a visão que a gente tem é a visão do nosso arquétipo atual. E que, no seu caso, aí, você dando esse exemplo, né, guerreando com um arquétipo que, de repente, você não tem um conceito muito positivo. Então, isso remete a coisas, consequências, igual você falou. Significa, às vezes, morte, significa, às vezes, perda. Também tem isso, entendeu? Tudo que envolve o arquétipo, o contexto do arquétipo, pode causar um preconceito na gente. Mas aí que tá, o ouro da coisa tá ali.
Então você vai ter pessoas Então, pobres pô, na vida o tempo cara. todo. Mas, por quê? Elas também rejeitam os ricos. Ricos. Rico é tudo corrupto. Então você Não, isso aí também. eu não penso, não. Então, mas você concorda que isso é um pensamento que acontece e que Sim. afasta as pessoas da riqueza? Uhum. Então assim, o que as pessoas perdem se afastando daquele arquétipo por preconceito é o que eu e você muitas vezes perdemos por preconceito de outros arquétipos também, como esse do guerreiro. Esse é um bom arquétipo para você pesquisar. Às vezes o ouro tá Ai, aí. meu Deus. Quem sabe? A boca lá virou terapia. Abraçar o guerreiro que existe em mim. Guerreiro. Guerreiro do K-pop. É. Ai, eu adoro a música. Eu tô Menina já aqui com o meu celular, é da Guerreira do Tempo. tá cantando e tudo mais. Viu? Sim, Pronto. isso aí, minha amiga. Assim, a gente vive os arquétipos o tempo todo da nossa vida. As nossas tretas são sobre os nossos arquétipos, as nossas, vamos dizer assim, as nossas conquistas também são sobre eles. Então, quanto mais a gente entender sobre eles, não vai mudar simplesmente o nosso comportamento, não. Vai mudar a nossa identidade. Essa é Ai, gente, pois é. Foi ótimo. Eu vou ter que, então, olhar mais a fundo isso. Ai, meu show de Deus. bola. Pois é. Ô, Cristiano, e aí? O que você quer deixar de mensagem, uma frase para o pessoal que tá aí? Faça PNL. Não, agora Comigo. não. Outra Sério. comigo. Você fala uma frase, depois você fala do seu curso mesmo para o pessoal. Como que pode aprofundar nessa questão aí que a gente está trazendo, né? Porque eu tenho certeza que vai chegar gente que depois que vai assistir vai ficar curioso, né? Então, como é que faz? Então, os nossos treinamentos, o nosso curso PNL, a gente trabalha o que a gente chama de níveis neurológicos. Então, a gente vai desde o do comportamento, capacidades, crenças, que é tão famoso, né? Trabalhar as nossas crenças e tudo. Uhum. Mas trabalhar os nossos estados emocionais, esse é o carro-chefe da PNL, entendeu? Então, você, por exemplo, trazer um estado de confiança que você já teve há muito tempo, ou se você não teve, você imagina que pode ter, ou se nenhum dos dois você consegue fazer, você modela de alguém que tem. Então, assim, você trazendo esse estado, é como se você trouxesse um arquétipo, né? E ancorando. A ancoragem é uma técnica da PNL de você gerar um gatilho que acione isso em você. E isso a gente faz o tempo todo, com música que a gente ouve, coisa que a gente vê, sente, né, sensações. Então, a diferença é que a PNL te ajuda a dominar tudo isso. E o Enneagrama, essa ferramenta de autoconhecimento, que a gente vai começar uma turma agora, mês que vem, né, de análise comportamental, identificando os arquétipos dos outros para poder ajudar as pessoas, entender as pessoas como elas funcionam, é justamente isso, é o autoconhecimento aplicado a diversas áreas da nossa vida, principalmente aos relacionamentos. Da análise, eu sou da área do RH, gestão de pessoas, então eu uso isso muito para recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, né? Eu estou dando treinamento. E a gente vai falar de tipos de clientes, vamos falar abordagem diferente com cada um desses clientes. E é lógico que por trás disso tudo a gente está falando de arquétipos. Entendi. Show de bola. Gente, olha só, eu super indico, né? Eu posso falar porque eu já fiz. O Cristiano tem uma didática, assim, fantástica, né? Uma linguagem simples para a gente poder entender. Porque, assim, tem muita gente que pensa, né, às vezes, que, eu vou fazer um curso, mas eu não quero ser terapeuta. Não, é autoconhecimento, né, Cristiano? É para tudo, Com vendedores. certeza, porque, assim, Você você sabendo aplicar, né? Sim. Em você já resolve aí bastante coisa. Então, é isso. Ele vai ficar salvo a live aqui. Quem quiser entrar em contato com ele, né? Eu vou colocar ele para compartilhar aqui, para colaborar, né? Com a postagem, ou quem quiser me manda uma mensagem aqui que eu passo contato. E é isso, gente. Boa, Marina, muito obrigado, viu? Agradecer a todo mundo aí que passou por aqui. Eu nem vi o pessoal aqui, mas eu vi que a Nath passou, minha amiga. Ó, a Flávia tá aqui. Muito bem. Ah, Silvana, amanhã eu tô cedo lá na empresa com a Silvana, a Edenise, né? O João Batista. Não. Ou eu quero tirar uma foto. Mas é coisa pra caixa pra eu olhar pra frente, eu tô falando. Mandar um beijo pra Flávia aí, que tá assistindo. Ah, é a Silvana lá. A Silvana do curso. Um beijo, viu, amor? Pra você. Ô, gente, então é isso. Cristiano, eu quero te agradecer por mais uma vez você ter aceitado o convite para estar aqui, né? Trazendo esse aprendizado para o pessoal. E é isso, gente. Muito obrigada. Gente, mas hoje tá que tá, né? Eu tô tagarela. Tem dia que é assim. Obrigado pela participação, viu? Ajuda sua mãe a entrar na cabeça dela o guerreiro aí, ó. É isso aí. Olha, a live foi pequena. Ô, gente, então é isso. Eu quero agradecer todo mundo. Aí, Silvana, tá boa, né? Ela falando contigo aí, ó. Vai lá nos cursos lá. Eu tô cedo com a turma aí da loja do pintor. Pois é. Aqui. Beleza. Então é isso, então, gente. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada a você, Cristiano, o pessoal que tá aqui, que vai chegar depois e vai assistir a gravação. E é isso, gente. Então,
Vamos aí analisar bem, né, os arquétipos que a gente está aí utilizando, né, e quais que a gente tem que deixar de lado e quais que a gente tem que abraçar, né, Cristiane, e não excluir, né? Com a sua amiga, abraça tudo, entendeu? E tem uma passagem na Bíblia que eu fiz 4 anos de teologia, então minha vida na minha cabeça, né? Assim, eu acho que essa é a síntese da sabedoria, o discernimento, né? De pegar tudo e refinar o que é bom ali para usar para o bem. Isso aí. Gente, então tá. Então, boa noite para todo mundo. Um beijão. Um abraço grande, Cristiane. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, Marina. Tchau, tchau. Tchau.